E aí, pessoal, hoje é a inauguração do JeffCast e assim, ó, não podia ter uma pessoa mais capacitada, mais um assunto útil aqui para nós do que essa pessoa aqui, ó. Então, assim, ele que é pai, esposo, advogado, tá? Direito médico e saúde, compliance civil e criminal, Dr. Paulo Pereira. Seja bem-vindo, inaugurando aqui em grande estilo com você. E vamos lá, agora sim, ó, fala mais um pouco aí da sua Obrigado. ficha técnica aqui. Obrigado, Jefferson. Na verdade, eu que agradeço. É uma honra estar aqui participando com você desse empreendimento que eu sei será um sucesso, até pelo propósito, né? Quando você nos fez o convite, você falou que a intenção é informar ao máximo o público acerca da acessibilidade, do acesso a direitos, né? A dignidade de vida. E isso é muito interessante. Então, você já me ganhou por aí, né? Ah, Você tem uma ideia, Jefferson? Hoje eu advogo em direito de saúde, direito médico e de saúde, por conta de uma necessidade pessoal. Eu acho que todo mundo que sente na pele essa dor acaba se tornando um ativista da causa, né? sim. Foi o diagnóstico da minha filha como autista. Ah, Quando saiu o diagnóstico dela há 3 anos, eu resolvi estudar, enveredar por esse caminho e me apaixonei. Minha advocacia antes era basicamente criminal, civil e criminal. ah, E o direito de saúde chegou com o diagnóstico da minha filha. Então, com certeza você está aí envolvido nessa causa, né, de brigar pelos direitos, pelas garantias de acessibilidade do público sim. PCD e tudo mais, por conta dessa necessidade pessoal que você tem. Na Eu pele. acho que isso faz a diferença para nós. Então é bem o que você falou. Sou pai, sou esposo, né, sou advogado e a gente está aqui para contribuir com o máximo de informação possível, porque eu acredito que a educação tem o poder de mudar o mundo e a informação tira a gente da ignorância para que a gente possa brigar pelos nossos direitos. Total, total. E o que ficou muito assim entre nós em comum é o na pele. É o Sim, sentir na pele. Porque eu tô aqui para falar do que eu sei, do que eu sinto na pele. E perfeito. você está aqui para falar do que sente na pele, do que luta todos os dias para pessoas, famílias que estão na mesma situação e talvez a pessoa não tenha nenhuma luz para saber para que lado vai. E aí ela cai num vídeo desse aqui e fala, pô, tudo que eu precisava. Então, assim, a gente recebe muitas mensagens no Instagram e aí quando você vê que você fala, cara, eu tô fazendo o que é certo. Quando eu decidi o campo de palestra, mentoria, o meu, que eu comecei assim a ajudar as pessoas, porque o mentor às vezes tem pessoa que confunde com psicólogo, cada um tem uma função. O Exato. mentor é aquela pessoa que passou o caminho. Então assim, eu tô indo pela calçada aqui de cadeira de rodas. E aí tem um buraco aqui do lado direito. Opa, eu já tô passando essa calçada, eu desvio pro lado esquerdo e continuo. E se outra pessoa for passar, aí eu sou o mentor, falo, ó, vai por aqui, desvia pelo lado esquerdo que você vai desviar do buraco. Que dá Então o certo. mentor passou no caminho, sentiu na pele e a gente está aqui para isso. Então assim, você é um mentor advogado, né? De Advogado que certa briga, forma. e tá Sim. passando na pele, sentindo. Mas assim, ó, fala mais aí quais são os direitos que hoje em dia tem muitas doenças que não são visíveis, né? Até o Sim. nome, não me recordo aqui, mas você vai falar melhor que eu, que são deficiências não visíveis, né? Perfeito. Então, gostaria que você falasse disso e que está em alta e que pode agregar e ajudar as pessoas. Ok, vamos É, conversar sobre isso então. De antemão, Jefferson, dizer que é bem isso que você falou, né? Além dessa questão de sentir na pele, eu acho fantástico essa capacidade que a gente tem de enfrentar traumas na vida, não, superá-los, né? Aprender a conviver com esses traumas, não que a gente queira, né? Eu não quero que a minha filha passe por tudo que ela passa e vai ter que passar ainda. Você não quer estar preso a uma cadeira de roda, mas a gente aprende a conviver com isso. E mais do que isso, a gente ganha a capacidade de, a partir dessa resiliência, ajudar outras pessoas. Isso faz total diferença. E na minha busca por direitos, que começou, né, buscando os direitos
próprios, dos meus. Aham. Você tem uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar sobre farmácia de alto custo, que é aquela farmácia do Estado que entrega medicamentos para o público, que entrega insumos como fralda, como fórmula infantil. A primeira vez que eu ouvi falar da existência dessa farmácia, mesmo sendo jurista, foi quando o meu filho nasceu com uma deficiência, ele não conseguia digerir ali a proteína do leite e precisava usar uma fórmula que uma latinha custava R$ 200. Só que ele consumia 4 latinhas por semana. Então aí você calcula rapidinho quanto que eu não gastava Só aí, né? por mês só com isso, fora fralda, fora medicamentos, né? Então eu fui atrás, descobri, consegui acessar a fórmula através da farmácia de alto custo. Isso virou um nicho, porque outras pessoas precisavam disso e eu prestava essa informação acerca desse direito e elas acessavam, né? Quando eu precisei mudar de estado, eu vim do Amapá, para você ter uma ideia, é mais de 3.000 quilômetros aqui de Maringá, Paraná. E vindo lá do Amapá, contratei um plano de saúde, tive problemas com o meu plano de saúde, os valores de coparticipação eram fora de série. Você tem uma ideia, eu pagava 500, 700 reais, do nada começou a chegar 3.000 de fatura. E quem é que está preparado para isso, né? Primeiro mês você se vira nos 30, paga, aí no segundo chega mais uma de 2.500, no terceiro outra de 3.000, enfim. E quantos pais de crianças especiais, vou usar essa terminologia, né? Síndrome de Down, autistas, bipolares, esquizofrênicas, né? Um TDAH mais sério, enfim. Quantos e quantos pais não se surpreendem com isso em razão das terapias que são especiais? Então eu comecei a estudar esses direitos para atender uma necessidade pessoal. E aí depois, na própria clínica onde minha filha era tratada, eu vi outros pais compadecendo dos mesmos problemas. E comecei a ofertar essa solução para eles. Hoje, 90% das minhas causas, eu posso dizer, são de direito médico ou de saúde, e não mais de outras áreas. A gente supervisiona 7 profissionais, cada um especialista numa área, mas eu particularmente amo fazer isso aqui porque é o que você disse, né? A gente sente na pele. Você falou assim, quais são os direitos? Jefferson, são vários. O que eu fiz para facilitar a nossa vida aqui? Eu fiz um apanhado e anotei mesmo dos principais, né, daqueles mais recorrentes, e são direitos que vão alcançar não só o público neurodivergente, acho que era essa a palavra que você estava buscando, né? Não só o público neurodivergente, mas o público PCD como um todo. O PCD a gente chama, é o portador, é a pessoa com deficiência. PCD. Né? Pode ser deficiência física, como é o caso da sua, pode ser deficiência intelectual, pode ser deficiência comportamental. O autista, por exemplo, muitas das vezes é só uma deficiência comportamental. Ele não consegue se comportar como os demais. Não é nem não consegue se comportar normalmente. A pessoa usa essa palavra. Não se fala em normalidade aqui, né? A gente fala em atipicidade. É que o mundo dessa pessoa normalmente gira de uma forma diferente. Né? Então, tem deficiências de várias naturezas. E tem aquelas deficiências ocultas, como você falou. Eu descobri recentemente, para você ter uma ideia, que existe uma doença neurológica que torna a pessoa cega. É um problema de visão, a pessoa não enxerga e não tem nada a ver com os olhos em si. Tem a ver com neurônios. Você sabia dessa? Não sabia. Eles chamam de Lyon, né? Mas é uma doença neurológica. É um transtorno neurológico que ataca a visão. Gradativamente vai. É crônico. Tem um jovem advogado, ativista aqui em Maringá, tem 28 anos talvez, não mais do que isso, e ele perdeu a coisa de 2, 3 anos a vista. Sabe, que é do nada você acordar e já está enxergando como que através de um vidro. Né? E aí ele foi atrás e descobriu o que era. Hoje ele também se tornou ativista da causa e briga pelo direito de outras pessoas. Você vê. Então, acho que assim, é primordial a informação que você tenta prestar aqui e que com certeza vai prestar com excelência. E nós separamos alguns desses direitos para estar dialogando. E assim, esses direitos eles vão acabar alcançando as pessoas em esferas diferentes. Tem esferas da saúde propriamente, mas também alcança na educação, alcança na tributação, no transporte. Fala para mim o que você quer que a gente fale primeiro aí.
A do transporte, ele é bem interessante também. Acredito que Beleza. todas são interessantes aí, né? Sim, Não menos importante, porque vai ser a última ou outra, mas só para a gente dar um início, né? Então, assim, pode ir pelo transporte para a gente poder ter o beleza. Olha aqui conhecimento. o que eu separei pra gente, ó. Um dos direitos, tá? Que alcança muita gente. Aham, Carro novo com isenção de impostos. Isenção de ICMS e de IPI, às vezes. Então, aham. o carro que está custando 150 mil, o PCD, a pessoa com deficiência, às vezes consegue comprar por 70 mil. Né? Então, cai bastante esse valor, né? Desde que o veículo esteja no nome dela, ela consegue essa isenção. Tá Que tinha um ligado limite, a né? transporte. Era até 69 mil, 70, né? Hoje em É, dia não depois existe subiu. mais. Não, tem ainda, mas subiu um pouco esse limite, porque subiu o preço de todos os carros. Hoje, Uhum. 70 mil você não consegue comprar mais Né? nem carro popular. Não tem mais carro. É. E aí é um tiro no pé, na verdade. Você não. Você tem um direito que você não consegue utilizar porque tem essa resolução aí que fala dos limites de valores que acaba Aham. prejudicando. Ainda sobre isso tem isenção de PVA. Então, olha só, para carro novo, isenção de impostos de modo geral, e para carro usado, isenção de PVA. Querendo ou não, você deixar de pagar ao ano 2.000, 3.000 reais, que é o valor dos IPVAs da Aham. maioria dos veículos, já é alguma coisa. Você Sim, reverte esse valor lógico. para medicação, né? Então é interessante. Passe livre em transportes municipais e interestaduais. Né? Você tem que procurar a prefeitura, né, ou o estado, a depender de qual for a tua necessidade. Uhum. Você vai se cadastrar ali e receber um passe livre, Sim. tá? Para fazer esses transportes. Desconto em passagens aéreas. Isso eu ia te perguntar agora. Eu tava aqui e falei, E eu vou te fazer uma pergunta também sobre isso. Você sabia que nós temos, e aí é para todo mundo, tá? Não é só ah, para pessoas com deficiência. Você sabia que nós temos até 80% de desconto na passagem para acompanhar pacientes enfermos ou, num caso de luto? para acompanhar, o acompanhante no caso. É, digamos que Eu e minha esposa. uma prima sua faleceu lá no Maranhão. Você precisa Ah, viajar às pressas para acompanhar o enterro. aham. Você tem 80% de desconto. E a pessoa que me acompanha no caso? Você sabe? Aí muda. Quando é uma situação de paciente, né, o desconto não é para você, é pro acompanhante. Porque eu não posso ir sozinho, eu não consigo, É, entendeu? aí Precisa você ter alguém ali. paga a passagem normal e o teu acompanhante paga com 80% de desconto. Ah, entendi. Eu pago normal. Você paga O normal. desconto vai para ele. Ah, Exato. entendi. Aí tem uma documentação lá que isso é chato, e a gente poderia até invocar aqui que os nossos amigos Hum, deputados, políticos de modo geral, intervissem, é aham. que você não consegue comprar pelo site isso. Você tem que ficar ligando no saque, torcer para alguém da operadora te atender e comprar pelo saque com uma documentação que eles chamam de MEDIF ou CREMEF. Que é o Medíocre ou Gremeve? documento que você leva no médico Ah, para ele dizer que de fato tem aquela deficiência, para que o teu acompanhante consiga comprar a passagem com desconto. E esse documento tem validade, então você tem que se programar para isso. você Né? Então precisa é uma ter esse. dificuldade. Nem todo mundo. Interessante. Sabe por quê, Jefferson? Acaba que acontece o seguinte: se você for comprar passagem promocional, ela sai R$ 800. Aí, se você for usar o Medif, o Cremef, não pode ser passagem promocional. Aí a passagem que ficaria lá R$ 4.000, você vai comprar por 1.200, ou seja, sai mais barato comprar promocional do que usar o seu direito. Sim. Então fica um apelo aí para os nossos políticos Aí, ó. nos ajudarem nesse sentido, né? Eles conseguem. Ainda está um direito para inglês ver, mas dá para a gente melhorar isso aí, tá? E eu trouxe mais um aqui relacionado a essa questão de mobilidade, que é a questão da vaga preferencial, né? Vaga preferencial em estacionamento. Você bem sabe o quanto Hum, que é um direito caro, muito importante para você, por exemplo, Vixe. né? Para quem precisa e muitas vezes desrespeitado. Pra você ter uma ideia, hoje os autistas também têm, né, vaga preferencial, Aham. mas vai muito do bom senso. A minha filha, por exemplo, ela não tem problema nenhum de deambulação. Aham. Né? Ela se estressa com muita facilidade, isso é verdade. Aham. Mas ela consegue ir e vir, inclusive é muito rápida para isso. Se ela correr, eu não pego na carreira. Eu já vi ela Né? correndo, ela corre bastante. Então, e aí, para que eu vou usar uma vaga
de deficiente, se ela, apesar de ter alguma deficiência, Sim. não precisa necessariamente dessa vaga. Vai de um momento ali, se você talvez tá chovendo, tá alguma coisa, você precisa ter um cuidado Usa maior. rapidamente e tudo, Sim. mas libera, porque a ideia é realmente subsidiar alguém que precisa daquilo ali, né? É o que você falou, é um pouco de consciência, né? Total. Você vê que não tem necessidade, fala, não, meu, beleza. Tal, aí tem, aí você dispõe a vaga para um Jefferson que precisa, tá com a cadeira, tá ali, né? Exato. E aí, ó, tem aqui alguns direitos relacionados a escolas também. Pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais, físicas, mas elas têm preferência na matrícula escolar, Tem né? preferência na Sim. matrícula. Matrícula escolar, matrícula em vestibular, em faculdade, né? Passa na frente dos outros para se matricular. Aí isso que eu ia perguntar, essa preferência no quê, no caso? Para se matricular. Isso, para se matricular na instituição. Por exemplo, você vai numa instituição pública, aí tem um CMEI, que a gente chama aqui Hum, em Maringá, que é a Rede Municipal de Ensino. Né? Eu tentei matricular o meu filho agora no CMEI e ele tem que aguardar, porque como ele vai iniciar os estudos, ele não está aham. afiliado a nenhuma escola ainda, eles vão chamar de acordo com a ordem. E se não tiver vaga, eu tenho que aguardar surgir uma vaga na prefeitura, pode ser que ele fique numa escola mais distante da minha casa. Se fosse um PCD, ele teria prioridade sobre as outras crianças. Ah, entendi. Entendeu? E a outra Aham. coisa, professor de auxílio. Isso aqui é interessante porque a lei que vai tratar disso é justamente a Sim. lei do autismo. Só que é um direito que vale, Jefferson, para qualquer pessoa que precise desse professor de apoio, de auxílio. Imagina que você tem um filho que é TDAH, né? Tem déficit de atenção ou hiperatividade. A criança não se controla na sala de aula Aham. e por ela receber muitas informações ao mesmo tempo, ela não consegue captar exatamente aquilo que a professora está dizendo. Não tem por que ela reprovar todas as séries, não conseguir acompanhar a turma, se nós podemos simplesmente fornecer um profissional extra para essa sala, que faça as adaptações necessárias para que essa criança se Aham. desenvolva junto com a turma. Às vezes é só alguém sentado do lado falando, ó, não, presta atenção aqui, lê aqui, aí coloca o dedo para a criança, faz uma adaptação pedagógica ali e a criança evolui. O TDAH. E Pô, tem o TDAH. pessoal aí que tem uns artistas aí que os caras é meio acelerado. E tem, o pessoal usa muito pro lado bom, depende a Sim, qualidade ali, porque não sei o eles quê. têm hiperfoco também, né? Cara, o cara, tipo, eu não vou falar nomes aqui, mas tem um artista ali que, cara, o cara não dorme, o cara trabalha o dia inteiro, é reunião aqui, reunião lá, tal, é meia-noite, 1 hora da manhã, o cara tá treinando, Uma vai, alta dorme um pouquinho lá, tal, produtividade. demais. Sim. Empresário, putz, o cara é top pra caramba. Você E, vai me ver falando do autismo algumas vezes, porque é o sim, universo que eu vivo em ué. casa, né? Mas se você ter uma ideia, a Google começou a contratar propositadamente autistas para algumas funções, por conta da capacidade de hiperfoco. Eu soube, vi uma reportagem outro dia, que o exército israelense estava contratando pessoas autistas, porque a depender do hiperfoco do autista, ele consegue identificar nos mapas bases militares que os outros não identificam. Nossa, Já pensou? perito. É. Caraca, que Então é top. o tipo de coisa que realmente Você viu esse cara, viu? é um diferencial, né? Aí, ó, tem as questões relacionadas à saúde que eu trouxe também para a gente estar conversando, né? Eu Aham, anotei aqui, por exemplo, carência estendida em planos de saúde. Então, o período de carência é diferenciado, principalmente se a gente está falando de uma deficiência que seja crônica. São aquelas questões que não tem cura, ou que você nasce com aquilo, não dá para falar em doença pré-existente. Quando você aham. contrata um plano de saúde, se você tiver uma doença pré-existente, tipo diabetes, você tem que esperar 2 anos para poder começar o tratamento daquela doença. Nossa, 2 anos é muita coisa. Mas se for uma doença crônica, né, que você nasceu com aquilo, TDAH, autismo, síndrome de Hum, Down, não é doença pré-existente. Você nasceu com aquilo, é aham, condição humana, né? sim. Você é daquele jeito e acabou. E Então, aí, nesse caso, não se fala em carência de 2 anos. contratou, já tá valendo. Já está valendo, tá? Terapias adequadas em planos e pelo SUS. Isso aqui é outro direito. Hoje, se você procurar, por exemplo, Jefferson, um atendimento fonoaudiológico
ou um atendimento psicológico com integração sensorial, né? Que são umas Aham. abordagens diferentes, terapia ocupacional com integração Pior. sensorial, hidroterapia, que talvez seja muito bom para Água. você, que é aquela fisioterapia na água, né? Não sei se você já ouviu falar, mas Eu tem fiz, mas pra mim neuromodulação, já ouviu falar? já fiz. Já Eu fez? tenho neuromodulador instalado na minha medula. Que legal, cara. Tenho E como que neuromodulador. funciona? Ele, o- ele fica dando eletrochoques em regiões específicas do cérebro? Foi o neuromodulador que eu instalei. Ele tem instalado aqui na medula e ele é igual um marca-passo. Ele tem aquele motorzinho dele que tá um Aham. pouco mais para baixo, perto da minha escápula. E eu instalei ele na época por causa da minha dor. Eu tinha muita dor neuropática. Logo que eu sofri um acidente, mas era uma dor assim que eu, tipo, eu não queria sair de casa, não queria fazer nada. Queima, queima, parece que você tá sentado num caldeirão de água quente. E eu, cara, eu me remoía na cama pra lá e pra cá, e aí fomos atrás. Remédio, tomou remédio, fez isso, fez aquilo. Chegou um tempo que eu tava tomando 43 comprimidos diário, entendeu? 43 diários. Hoje eu tomo uma média de 15, 16, que ainda é bastante, mas necessita. E aí chegamos no ponto que precisava, né? O meu neuro e tal. E aí entramos no plano e aí foi aquela luta para conseguir, porque é um aparelho caro, tal. Sim. E aí conseguimos. Aí instalou a neuromodulação na minha medula, né? Que é um chip que vai lá dentro da medula. E aí ele tem, quando eu vou no médico lá uma vez por mês, ele regula os lugares, que ele tem vários pontinhos, aonde que ele quer que eu pego. E a sensação que eu tenho quando ele tá ligado que tá como se eu tivesse com eletrodos no meu braço. Eu sinto Hum, vibrar, dependendo do lugar que eu tô, eu fico dando uma mexida assim. pegando um Aí lá na pouquinho. hora ele vai regulando e tal. Eu falo, não, tá bom, tá confortável e tal. E aí você vai arrumando as posições. Nesse momento aqui ele tá desligado. Que eu coloquei pra dor e tal, e já tem, se eu te falar que já deve ter mais de 6 meses que desligou. Porque chegou um tempo que ele acabou a bateria e eu tava viajando. E eu vi que a dor continuou igual. Aí eu fui fazendo o teste, falei, cara, já não tá mais, já estabilizou. Aí hoje ele tá até desligado, mas eu instalei esse neuromodulador aí, que é o Sim. mesmo que é usado hoje para a parte motora. Só muda o lugar na medula onde que é colocado, tá, o chip ali, que já tem, que as pessoas estão começando a dar uns passinhos aí. A medicina tá bem avançada, Sim, pra né? você Tá ver bem como é avançada. essencial para que o paciente tenha um mínimo de dignidade, né? Sim. Acordar e dormir com dor, ninguém merece. Hum, Né? Então, ainda que diminua, não extingue a dor, mas diminua significativamente, já está valendo demais. Agora você pensa, o SUS tem isso para instalar nos pacientes? tá. Óbvio que não. Né? Então, Caramba. esse é um direito que existe, o SUS tem que, né, garantir esse direito, e você pode pleitear esse direito através de uma ação, né, contratando um advogado especialista na área, Aham, ou caso você não tenha condições de contratar um advogado por meio da Defensoria Pública, até aham. do Ministério Público, através de ações civis públicas que a gente chama, né? Você pode pleitear esse direito. Então são terapias especiais que o SUS não fornece, mas que é direito de qualquer Sim. paciente, pouco importando o valor, pouco Até importando o valor. eu tô com a escara, né? Tô com a escara no glúteo ali. E aí eu Aham. tô com um curativo a vácuo, né? Eu tô com um curativo a vácuo, que é um aparelho que ele fica drenando ali. Você fica durante 7 dias, depois vai lá, tira a espuma, troca, tal. Aí outro dia eu fui no posto buscar remédio e o pessoal do posto lá, enfermeiro e tal, viu, falei, que isso? Falei, isso aqui é curativo a vácuo, tá? Ele falou, cara, isso aqui nem existe no SUS. Aí eu Sim. falei, cara, e tipo, é um dos melhores tratamentos que tem para ajudar, para acelerar o processo da cicatrização. Então é que você falou aí de situações que não depende o custo, cara, mas coisas que podiam agilizar o processo no atendimento para a pessoa sofrer menos, para evitar outros custos, né? Até Sim. porque se você consegue resolver um problema mais rápido, você diminui o custo do que você ter que ficar indo lá e a pessoa depende do posto, aí vai ter que gastar com gás, vai ter que gastar com micropor, vai ter outro profissional para atender, vai ter aquele negócio, e o cara vai ficar anos dando trabalho. Se ele pode prevenir algo a longo prazo, o cara vai ali, tipo, com 6 meses resolver o problema, cicatrizou. Agora, se o cara não tem isso aí, ele vai ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Definhando aonde que o custo até. vai parar? Você Sim. entendeu? Então, assim, É, eu não tinha feito essa análise ainda, mas você tem total razão. a longo prazo, Sim. entendeu? É, assim, muita gente não sabe, então vale a pena a gente repisar aqui, né? Que o SUS ele é obrigado a cumprir
essas determinações, custear esses tratamentos, essas terapias especiais e até medicações, né, no caso das terapias em si, Medicações. ainda que por meio de clínicas particulares. Porque Aham. talvez você, como paciente, pense, mas o SUS não vai, né, fazer um concurso, contratar um psicólogo com aquela metodologia específica para me Aham. atender por conta da minha necessidade. Realmente, ele não vai. Sim. Mas você tem como juridicamente obrigá-lo a custear isso por meio de clínicas particulares. E sai muito mais vantajoso para ele, já que não é todo mundo que precisa daquele serviço específico, né? Ele tem isso. Sim, você pode Você vai pleitear. numa clínica particular, faz o serviço e aí depois você pega O recibo, ideal é tudo e entra. você primeiro ajuizar, né? E você pode até indicar para o Ah, juiz qual é a clínica que já executa hum, aquele serviço. E aí, por meio da ação, do processo, o ente público, seja a prefeitura, a União, o hum. SUS é sistema único, né? Então, prefeitura, União ou Estado vai ter que garantir aquele tratamento, ainda que pela via particular. Como você indicou a clínica, fica muito mais fácil que seja executado naquela clínica ali, Ah, tá? E entendi. aí tem o BPC, você já ouviu falar? Não, Benefício de prestação continuada. Você não ouviu falar porque você é granado, né? BPC, É, sou granado. O que é granado, granado? cheio da grana. Ah, não ouvi falar não, mas obrigado pelo granado. Chegamos lá. Ah, o BPC é um benefício que a Lei Orgânica da Assistência Social garantiu ao brasileiro hipossuficiente do ponto de vista financeiro. Assim como a gente tem o Bolsa Brasil, Bolsa Família, tem esse benefício que é por questões de idade, mas principalmente de doença, né? Questões de Ah, doença. Então, se você tem uma doença grave, uma questão de saúde que te acomete e tudo, e tem baixas condições financeiras, comprovando ali a necessidade, tem uns requisitos e tudo, que é bom dar uma pesquisada depois, uhum. você consegue acessar. E é o valor de um salário mínimo que você recebe ali, que querendo ou não, salva muitas famílias, porque você reveste esse valor no tratamento do paciente, na alimentação, na educação básica, né, na medicação, enfim. É um valor que ajuda bastante as famílias carentes. Não, é você falando aí, eu falei, mas assim, a pessoa carente, normalmente a pessoa carente, ela é carente até de informação, né? Sim. Ela não tem a informação, porque quanto mais informação a pessoa tem, ela vai ficando menos carente, porque ela vai acessando outras situações. E eu fico pensando, BPC, rapaz, eu que estou no mercado, que tenho uma deficiência, estou sempre aí, eu nunca ouvi falar. Já imaginou uma pessoa pobre, assim, mentalmente, né? Sim. Pobre mentalmente, porque até de baixa renda financeiramente, e ela não vai adquirir uma informação dessa nunca. Como que ela É, vai e chegar até uma informação dessa? Porque quem tá lá dentro não muitas fala, até não não sabe. sabem, de fato. É quem trabalha no lugar não sabe, entendeu? Eu não sei por que eles retraem essas informações. Essas Sim. informações eles retraem por causa de... Deveria ser difundido mais, né? Daí a importância da gente ter iniciativas privadas como a sua, né? Você está gastando energia, tempo e até recurso financeiro Sim, para estar aqui prestando informação de qualidade às pessoas, é isso aqui, né? é o objetivo, é esse. Então, Levar para a parabéns pessoa. pela iniciativa, né? Eu espero que chegue Sensacional. a muitas pessoas, que quem esteja nos assistindo compartilhe, Sim. curta, né? E faça esse material chegar muito mais longe. Esse é o objetivo nosso aqui, né? Levar essa mensagem para as pessoas que e hoje todo mundo tá por aí, tá com o telefone na mão, tá conectado à internet, né? Então, assim, isso aqui é uma corrente do bem. Eu e você junto, a gente não consegue adquirir uma certa distância, mas se juntar eu, você, o Pedro, o Diego, o João, o Marcelo e compartilhar, olha como é que essa corrente do bem vai indo, entendeu? Sim, Ah, pode ser que eu não tenha necessidade disso, mas eu compartilho que alguns dos meus seguidores têm. E quem não tem também, compartilha que alguns dos seguidores dele têm a necessidade. Então, assim, não seja egoísta, né? Não seja egoísta. Ah, não, eu não tenho necessidade, passei. Entendeu? Compartilha porque alguém que te segue, a pessoa talvez tenha necessidade. Ou ela tem, ou ela conhece um vizinho, ou ela tem um parente, e a situação vai e resolve. Então, informação, entendeu? Esse é o objetivo aqui, é esse, entendeu? e eu sigo um cara na internet aí que ele fala assim que quando a gente abre a boca a gente salva vidas, né?
E não é só quando abre a boca, né? Quando a gente Tem age, quando a uns gente que mata a se vida. move. É. Tem uns do bem que abre a boca salva a vida, né? E Que o tem os que foco é matam. esse, né? Mas tem uns aí que... E aí, para finalizar, como eu te falei, são muitos direitos, mas tem Uhum. mais um rol aqui que eu separei, que eu acho que é importante a gente repassar para o público. Adaptações no ambiente de trabalho, tá? Isso é Sim. direito do trabalhador, essas adaptações, não é, vou te ajudar. Não, são adaptações, tá? Eu defendi casos onde a professora estava cometida de burnout, primeiro, você sabe o que é isso? Sim. Aquele estresse, né, que você não Aham. consegue mais produzir, enfim, Está em alta. e depressiva, e ela não conseguia mais exercer a regência, ou seja, estar à frente da sala de aula. Quando ela chegava para lecionar para os alunos, que ela via os alunos, ela se apavorava. E ela saía chorando da sala. Você Né? vê. Então tem que ter uma adaptação. Era uma funcionária pública. E aí, como é que faz? Vamos aposentar? Será que não dá para colocar num outro ambiente da escola, uma biblioteca, ou levar para uma área Sim, Zé. administrativa? Né? Acho que tem ainda muita coisa para essa pessoa produzir Que ela ativava isso aí só quando ela entrava na sala, na né? sala de aula, por conta Então, dos traumas, das pressões que ela viveu. sofreu em sala de aula. Sim. Né? Então essas adaptações elas precisam ocorrer. Inclusive eu vi uma pesquisa recente, ela foi de 2021, 2022, essa pesquisa que dizia o seguinte: 23% das pessoas que se desligam do ambiente de trabalho o fazem por questões psiquiátricas. Eu estou falando de depressão, ansiedade e burnout. Ou é aquele Total. estresse excessivo, ou é a ansiedade que você bem sabe, eu vejo você Sim, produzindo muito material sobre isso, que é aquela questão do excesso de futuro, você sim. fica preocupado com amanhã e aquilo não acrescenta em nada, ou é a depressão, que já é o excesso de passado, né? Você muito preso lá atrás e não consegue É isso. sair daquele limbo, daquela falta de motivação para viver. 23% das pessoas deixam de trabalhar ou são desligadas, demitidas por conta dessas três patologias. Burnout, é. Até a gente tem em comum aí uma síndica de um prédio aí que ela deixou de ser síndica lá do condomínio porque ela não aguentava mais. E ela teve que mudar do condomínio. Ela teve que mudar do Caraca. condomínio porque quando ela entrava no condomínio, ativava nela. Entendeu? Ela viveu muito aquilo ali, ela foi acusada de um monte de coisa e era uma pessoa super boa tal, mas a pessoa teve foi o burnout ali que ela precisou mudar para outro lugar, ver novos ares para poder a situação dela. Que é o caso que você É, falou, coloca a pessoa na biblioteca, coloca a pessoa para fazer um outro cargo que não ativa a hora que ela entra, né? Que é a professora. Entrava na sala já, o entendeu? burnout ele já existe há muito tempo. É que a gente chama com outros nomes em outros ambientes. Por exemplo, quando a gente fala que a mãe que acabou de ter filho, né, tá naquele estado Hum, puerperal, isso nada mais é do que um burnout. É um estresse traumático da situação, né, do trauma do parto em si, do dilema que se teve, do risco de vida que se enfrentou, tamo né? junto. Então é a mesma coisa, só que sendo deslocado agora com outros fatores externos ou Aham. internos, né, que geram tudo isso. Mas tem esse direito, tá? Tem que ser adaptado ao ambiente de trabalho. Inclusive, quando você é diagnosticado, né, e consegue essa licença de 15 dias, 3 meses, 6 meses por burnout, quando você volta ao ambiente de trabalho, você ganha 12 meses de estabilidade. Uhum. Um ano de Olha, estabilidade, né, para não ocorrer de você sofrer algum assédio, algum preconceito por aham, conta dessa necessidade, tá? Vagas nossa, para pessoas com deficiências em vestibulares, são aquelas prioridades também, né? Vestibulares, concursos, mercado de trabalho, uhum, tem as cotas ali para que haja uma equidade, né? Um tratamento mais equânime entre essas pessoas, já que a dificuldade delas acessarem aqueles direitos são muito maiores. Um melhor exemplo que eu já vi, Jefferson, de equidade foi o seguinte, e equidade não tem nada a ver com igualdade, não, tá? O que que aconteceu? Tinha três pessoas querendo assistir a um jogo de beisebol que estava passando do outro lado da cerca. ah, Igualdade é se eu pegar um caixote e dar para cada uma das pessoas. E as pessoas sobem em cima desse caixote. Só que se uma for menor do que a outra,
A outra vai conseguir assistir o jogo, a maior, e a menor não, ainda vai ficar ali querendo assistir, mas a cerca não vai deixar. Equidade é quando eu equiparo os dois, ou seja, se essa aqui precisar de 2 caixotes, eu dou 2 caixotes. Se essa aqui só precisa de um, eu dou só um. E os dois conseguem assistir o jogo. Você conseguiu perceber a diferença? Sim, sim. Então, equidade não é tratar de forma igual, é resolver as desigualdades. É diferente. A necessidade de cada um. É atender a necessidade de cada um. Você tem necessidades que hoje eu não tenho. Sim. E isso precisa ser respeitado. Sim. Né? Ah, para mim tá tranquilo entrar no banheiro numa porta que tenha só 50 centímetros, mas para você não dá? Não, entre os cadeirantes tem muita diferença. Ah, como é que vai fazer? Cada um tem uma necessidade. Então, amigo, por favor, resolva, né? Vamos Sim. melhorar esse banheiro aí. Sim. Ah, então é sobre isso que nós estamos falando. Então, esse também é um direito que precisa ser respeitado. E graças a Deus a gente está evoluindo para isso, mas ainda tem muita coisa para Não, melhorar. é um vasto universo, né? isso aí. É muita situação. Então, se Eu a quero gente até fazer um elogio aqui. Quem te acompanha nas redes sociais vê você diariamente entre os carros, nas calçadas, né, com essa tua máquina, Sim, cara. né, e você alcança uma velocidade até considerável ali. Mas assim, é um diferencial de quem vive aqui em Maringá, por exemplo, onde a gente ainda tem muitos problemas assim de urbanização, mas é uma cidade muito à frente de outras. Total. Né? Na minha cidade, por exemplo, as calçadas elas são totalmente irregulares. Então, para um cadeirante, impensável andar na calçada. Ele só anda no acostamento. Ou no meio da rua, não tem o que fazer. Não, não dá. Não dá. Eu para ir para andar na via dos carros, chegou num ponto que eu andava na calçada, chegava no final, não dava para descer. Eu teria que voltar tudo, mas foi várias vezes. E aí chegou no ponto que eu falei, eu não vou mais na calçada. Que aí eu só vou ali na beiradinha, tal, que eu sei que eu vou ir. Agora, pela calçada não dá. Mesmo que Maringá é uma cidade boa, ainda região central, é impossível ali, entendeu? A gente até vai ter um podcast aí com o pessoal da Secretaria da Saúde e tudo para falar a respeito da situação. Legal, muito entendeu? importante. Até pessoal, tão gente aí que fala, cara, você tem que entrar para vereador, você tem que isso, tem que aquilo, tal. Não sei ainda, mas quem sabe. Né? Eu Se for acredito o propósito, também, pode porque ser. tem uma frase que você já deve ter ouvido, mas eu tirei de um filme. É a frase do tio Ben. Você sabe quem é o tio Ben? Não. É o tio do Peter Parker, o tio do Homem-Aranha. E ele fala o seguinte para o Homem-Aranha: com grandes poderes se tem grandes responsabilidades. Né? Sim. Quando você caiu numa cadeira de rodas, você deve ter pensado, pô, agora eu tô limitado, é uma fraqueza, é uma criptonita, já que a gente está falando de Marvel e tudo mais, DC, né? Mas também é um grande poder, porque você acabou enxergando coisas que outras pessoas não enxergam. Poderia grande, bem que você falou isso. E você hoje tem uma missão, que se você se calar, você sabe a responsabilidade que você carrega consigo. Pesado. Você é porta-voz de um povo que tem a Exato. mesma necessidade que você e não tem as mesmas condições. Aham. Um povo que nunca cogitou estar num ambiente como esse para prestar informação. Jamais. Cara, isso está nas tuas mãos. Vê. Então, se surgir a oportunidade de ser um vereador, de repente, um deputado, ou de tocar esse empreendimento que é o JeffCast hoje, Aham. tuas redes sociais, que eu já vejo você movimenta diariamente, continua fazendo, porque, como eu disse, abrir a boca salva vidas. Sim, total. E todo vídeo, qualquer coisa que eu vou fazer, hoje eu chego e falo assim, o que isso aqui vai resolver? O que eu vou falar aqui vai ajudar o quê? Até porque, por que que a minha rotina, ela vai pro Instagram? Eu coloco tudo, eu coloco eu fazendo xixi, coloco subir na cama, para as pessoas verem e ter uma base da realidade. E ainda não tem, tá? Até muito longe, eu tenho muita coisa que as pessoas não têm noção. Ah, elas me vêem na cadeira, falam, pô, o cara tá bem, velho, que legal que você tá, Jefferson, mas para mim chegar até aqui, como que eu cheguei até aqui? Entendeu? Sim. Tem a deficiência de um braço no acidente que ficou complicado, não consigo me transferir sozinho. Você já foi lá em casa me ajudar o dia que eu caí da cadeira? Sim. Entendeu? Então, assim, cara, tem muitas dificuldades que só o cadeirante faz. Então, por isso que eu coloco lá, muitas pessoas veem, nossa, eu não sabia que tinha essa sonda. Ah, mas como que você faz isso? Ah, esse estilo curativo. Ah, que legal, não sei o quê. Ah, por que que eu posto? Vou na academia, vou aqui, vou lá, tô andando, atividade. Que as pessoas falam, nossa, Jeff, eu acordo e a hora que eu pego o celular já vi que você fez um monte de coisa. Aí a pessoa dá uma espertada. Ah, o cara vê você na academia e fala, pô, o cara na cadeira de rodas tá na academia e eu tô aqui. Entendeu? E aí o cara começa... Então, assim, o meu dia a dia, ele já
já tem ajudado muitas pessoas, só das pessoas ver eu em movimento. Então, por isso que eu coloco, por isso que a gente está aqui cada vez mais evoluindo e o JeffCast vai para frente, vai bombar, porque a gente está trazendo informação para ajudar. Então, você está aqui por quê? Para poder agregar valor na vida das pessoas, né? Então, assim, Sim. até eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo para as pessoas ver que você tem muita informação, muito conteúdo riquíssimo ali no seu Instagram, entendeu? Que aquilo ali ajuda muito. Se tiver dúvida, a pessoa precisar de informação, ela vai até você e vai ter o contato, entendeu? Ela vai entrar no seu Instagram e vai chover informação ali, que tem muita coisa rica ali. Então, Sim, assim, acho que é um objetivo comum, né? De informar, de educar as pessoas, de prestar essa informação com qualidade. Eu vou até deixar, como eu falei, são muitos direitos, né? E as pessoas poderão depois acessar o meu Instagram para procurar os outros, mas deixar esse ponto em especial para falar exatamente disso que você está dizendo, né? Dessa necessidade que nós temos de entender as diferenças, de buscar as soluções, né? De assumir o nosso papel, a nossa missão, né? Para você ter uma ideia, como eu disse, a minha advocacia era toda voltada para o cível e para o criminal. Pra você ter uma ideia, eu sou professor do ensino jurídico superior. Dei aula para 2 faculdades de renome, uma foi a Estácio, né? Fui professor da Escola Superior de Advocacia, ou seja, eu ensinei advogados a advogarem e tudo em direito criminal. E aí, quando surgiu a necessidade pessoal, o diagnóstico da minha filha, eu não tinha mais cabeça para pensar no criminal. você vê o propósito. Aí eu fui obrigado a ir para o direito de saúde. E é interessante você falar de propósito, eu sempre conto isso. Nosso primeiro encontro com uma profissional, que foi uma psicóloga aqui em Maringá, quando nós chegamos do Amapá, ela nos colocou numa sala sensorial, sentou conosco no chão e começou a ouvir eu e a minha esposa. E aí eu me queixando ali do que eu estava vivendo, né? Ainda tentando digerir o diagnóstico da minha filha. E ela olhou para mim e falou: Paulo, um dia você vai entender que você não escolheu essa causa que te escolheu. Quando ela falou isso, eu me arrepiei dos pés à cabeça e eu fui dormir pensando nisso. Você não escolheu essa causa que te escolheu. Foi aí que eu decidi mergulhar no direito de saúde. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Você não escolheu essa causa que te escolheu. Sim. Você sabe muito bem que você poderia ter falecido naquele dia. Você estava a 200 por hora numa rodovia, né, se chocou contra uma estrutura de ferro que, sei lá, o peso que aquilo exercia sobre um corpo humano. Você tem noção. Né? E você está aqui hoje, acorda todos os dias. Às vezes eu sei que é forçado o sorriso no rosto, mas depois ele se torna real. Né? E, cara, você não escolheu essa causa te escolheu. É propósito. Então, continua cumprindo o teu propósito. Eu vejo muito brilho no que você faz. Eu não consigo estimar ainda aonde você vai conseguir chegar com isso, mas eu entendo que são em grandes lugares. E uma pessoa que você consiga salvar através de todo esse conteúdo que você produz, já valeu muito a pena, né? Fechou. É bem isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito dela. Todo mal traz consigo algum bem. Cara, essa frase, ela é pura inteligência emocional. Essa frase, assim, todo mal que você passa na vida, ela traz consigo algum bem. Basta você focar na solução que você vai ver. Você focar na solução. Aconteceu um problema, que pra gente, a gente chama de problema, mas pra Deus é treinamento. Ele tá te treinando. Entendeu? Então, assim, tá acontecendo algo que não é legal na sua vida, cara, olha pro lado, foca na solução, que você vai ver que tem coisa boa acontecendo. Tem uma semente produtiva do seu lado. Só que muitas pessoas não veem isso aí porque elas ficam focadas no problema. Elas ficam ali pensando na desgraça, naquilo que aconteceu, meu Deus, e reclamando e blasfemando, e a vida tá passando e as coisas tá acontecendo, mas, cara, aquilo ali é uma semente. É igual eu. Poderia estar aqui reclamando. Minha vida acabou, minha vida virou uma porcaria, agora não posso mais andar, fazer as coisas que eu gostava. Acabou, reclamando. Não ia ter ninguém perto de mim, porque ninguém gosta de ficar perto de quem reclama. Aguenta, né? É um verdadeiro caminhão de lixo, entendeu? O cara perto de pessoa que reclama, cara, é um caminhão de lixo, todo mundo corre, entendeu? E aí eu não, falei, cara, eu vou pro outro lado. E aí eu peitei. Porque ambas as situações que eu escolhi, ou se eu fosse pro plano A, fosse pro plano B, eu ia ficar na cadeira. Eu vou reclamar, mas eu vou andar. Pô, beleza.
Ah, não. Cara, Não adiantava. qualquer uma que eu escolhi, eu vou ficar na cadeira. Então, já que é pra ficar aqui, vamos bagaçar. Até um amigo meu falou, cara, pessoas que era pra estar morto e tá vivo, tem propósito. É igual você É, falou. tem uma outra frase que, inclusive, ela está presente no livro mais lido do mundo, né? A frase diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu ia perguntar qual livro que é. É, agora você já sabe, é a Bíblia, né? É, sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É que às vezes a gente não entende qual que é o propósito de Deus. Por que que a gente Aham. está passando por aquilo, né? O meu pastor, ele tem feito uma ilustração que eu acho fantástica. Ele fala assim, ó, olha para esse ambiente aqui, todo o tamanho desse ambiente. Cara, a nossa vida é isso aqui. Aí ele pega uma folha de papel, amassa e joga. A nossa vida é só isso aqui diante de tudo isso que nos cerca. Nossa. Ou seja, a nossa vida é eterna, a gente tem muita coisa ainda para Aham. viver, né? Deus nos chamou para a eternidade. Então, Sim. qualquer sofrimento que a gente esteja passando hoje é mínimo perto de tudo aquilo que a gente ainda tem, Sim. né, para viver, para enfrentar. Então, acho que a outra palavra que eu posso deixar para você, suporta mais um pouco, vai valer a pena, né? Tem Top. algo através disso aí, e o cumprimento do propósito vai revelar isso lá na frente. Top. Suporte o processo para viver o propósito. Boa. Seria mais ou menos isso, né? Sim, com certeza. Paulo, doutor, eu quero te agradecer aqui. Eu chamo de Paulo porque a gente é amigo e aí acaba que vai ficando mais íntimo. Mas, doutor Paulo, obrigado pelo convite. Obrigado Aceitar o por convite. aceitar o convite, tá? Isso aqui, ó, é podcast raiz, tá? Sem corte, tá? É podcast raiz aqui. Então, obrigado por aceitar o convite. E assim, você vai vir aqui mais vezes. A gente vai Ah, tratar conte de vários conosco. assuntos. E pessoal, vocês que assistiram e estão vendo aí, ó, qual a sua dúvida? Qual o assunto que você mais tem dificuldade, tem carência? Coloca aí nos comentários que a gente vai buscar levar a resposta, quem sabe a solução para seus problemas aí, para ajudar você a tocar o barco, a voltar de novo ao jogo, né? O jogo da vida. A vida é um jogo. Então, volta de novo ao jogo. Obrigado, Paulo. Perfeito, eu que Tamo junto. agradeço, brother. Está à Um abraço. disposição. Tamo junto.